Quero apresentar para vocês essa moça, que é assim, pessoalmente ainda não aconteceu. As nossas conversas, a minha com ela, é todo no âmbito do virtual, é nas ligações. Eu te mandei o convite, Giovana. Pode entrar, tá? É tudo no âmbito do virtual. A Giovana ela chegou como um presente de Deus para gente, que veio através das mãos da Andréia. A Andréia, quando me apresentou a Giovana, a Andréia ainda era lá do Conselho Tutelar. E a Giovana, ela fazia, junto com a Andréia, um trabalho de voluntariado lá para prestar assistência no campo da psicologia. E aí eu falei, eu não posso deixar de conhecer uma pessoa assim. E já vai para 2 anos, talvez um pouquinho mais, que a Giovana é com a gente no grupo de psicologia do História de Sonhos, faz os atendimentos de emergência, me ajuda com a molecada nos bastidores. Eu sou muito grata. Giovana, bem-vinda ao História de Sonhos. Agora é para todo mundo conhecer o seu rosto, né? Obrigada, eu que agradeço de estar aqui, uma oportunidade, né, das pessoas me conhecerem e eu também conhecer as pessoas aqui, né, que está entrando, que eu estou vendo, conheço algumas, mas a maioria não. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui hoje, poder participar e também agregar com vocês e para mim, né, essa experiência. Oba! Giovana, eu tenho muita pergunta para fazer para você. O pessoal, durante a semana, tanto os alunos da mentoria, quanto os alunos que estão com a gente nos 7 formas, nos dois, eu estou falando sobre o vitimismo, então gerou bastante pergunta. Mas eu não posso começar essa live sem fazer a nossa pergunta, que já é clássica, né? Quem é você, Giovana? Eu sou uma psicóloga com uma aparência um pouco doida. E assim, eu trabalho com adolescentes, né? Desde a minha formação, foi lá em 2017. Então, desde a minha formação, eu já comecei a trabalhar com esse público dos adolescentes, com a demanda da depressão, do suicídio. Aí eu trabalho também com as famílias, né? Estruturação familiar e tudo mais, né? Então, eu venho aí nessa trajetória até hoje, graças a Deus. A gente até hoje conseguir fazer um bom trabalho com as pessoas, também por influência, né, de pessoas assim como vocês, Histórias dos Sonhos. Eu tenho muito a agradecer. Giovana, vitimismo. Que diabo é isso, Giovana? O vitimismo, ele acaba sendo uma cilada, né, na vida das pessoas, porque realmente vem de situações que a pessoa foi vítima de alguma situação. Isso acontece muito lá quando é criança, né, que é uma situação real do vitimismo. Por quê? Porque é incapaz de defesa. Então, é uma situação real. Só que não trabalhada essas situações, a gente acaba carregando ela para a vida adulta, onde nem todas as situações a gente está como vítima, mas a gente se reconhece como vítima por conta das situações lá atrás que a gente não trabalhou. Ô, Né? Giovana, nós encontramos aqui no nosso público do História de Sonhos vários alunos com esse perfil, né, de estar ali ainda em situação, talvez pela sofrência do que aconteceu lá no passado, mas carrega esse estigma, carrega esse trauma para a vida adulta, para a vida pós-adolescência, e deixa uma sequela muito grande. Das coisas que você já viu em consultório, nos seus estudos, quais são os grandes problemas que uma pessoa com a característica vitimista pode trazer para a vida dela? Na verdade, não é uma coisa só, né? É como se fosse criando uma bola de neve. Porque o vitimismo, ele traz junto o medo, né? A sensação de ser incapaz, de não conseguir, de nada dar certo,
E eu entendo, como psicóloga, que sim, em várias situações, existe realmente pessoas que são culpadas no sentido de nos fazer mal. Existe. Mas o que eu gostaria de dar ênfase é o seguinte: apesar das pessoas agir mal com a gente, muitas vezes as famílias, pais, mães, o vitimismo, ele abrange além disso. Por quê? Porque não importa a situação, nós temos que nos estruturar para conseguir sair disso, né? Então, não tampar os olhos e deixar por isso mesmo. A gente tem que nos fortalecer para conseguir ser maior do que a causa da situação. Olha, gente, uma das situações que nós vivenciamos aqui no História de Sonhos, que foi levantado como questionamento pelos alunos no curso Sete Formas, foi o seguinte: o vitimismo se refere a uma tendência, né, da pessoa se colocar no papel de vítima de uma situação, mesmo que geralmente talvez ela até nem seja, mas é consequência de um trauma que aconteceu. Giovana, se eu estiver errada, você vai me corrigindo, vai me consertando, tá? E aí o que acontece? Normalmente essas pessoas elas são dependentes emocionalmente desse sentimento e é das pessoas em volta, né? Elas acabam se tornando, abre uma aspas bem grande, incapazes de gerenciar a própria vida, porque elas precisam se colocar na situação de vítima para que o outro veja, para que o outro ouça, para que o outro note. E se a gente, na verdade, aprendesse a se impor, a gente não passaria por essa situação do vitimismo. Só que para muitas pessoas isso pode ser, abre uma aspas bem grande, né? Um golpe, um estilo de vida, mas para a grande maioria das pessoas é um transtorno, é o que a Giovana acabou de falar, é uma consequência de alguma coisa que aconteceu lá atrás, que criou nessa pessoa uma situação de medo, e aí vai impedindo ela de enxergar sobre outros ângulos e acaba se tornando um transtorno que precisa da ajuda, precisa de um profissional. Giovana, o que um profissional na área da psicologia pode fazer para auxiliar uma pessoa que está com o transtorno do vitimismo? Porque é um transtorno. Primeira coisa, eu acho assim, que vale a pena avaliar se a questão do vitimismo são comportamentos, ou se já desenvolveu o transtorno, que é a personalidade mesmo, né? Ou faz parte do traço de personalidade. O vitimismo, ele pode sim chegar a esse nível, né? Então, assim, primeira coisa é avaliar isso. Se for questões de comportamento, como a dependência emocional, que também está correlacionada, o trabalho é feito de uma forma, né? Então a gente vai conscientizar, estruturar a força emocional dessa pessoa, junto com ela, fazer com que ela reavalie as situações passadas, né? Para que tenha uma clareza maior nas situações futuras e não deixar a bola de neve crescer. Então é como se a gente fosse pausar a bola de neve, não vai mais rodar. Como que a gente Giovana, pode, isso tem a ver com a autoestima também? O vitimismo tem a ver com a questão da autoestima? Sim. Totalmente. Porque a dependência emocional, ela afeta diretamente também a autoestima. Porque a gente tem uma mania, né, de um senso comum, de achar a autoestima só questão da imagem, questão corporal. E não, ela liga a outros fatores, como a confiança, se sentir confiável, se sentir seguro, se sentir empoderado. Então, tudo isso tem a ver com a autoestima também. Giovana, normalmente comportamento voltado para a pessoa vitimista, quais são? Comportamento é aquela pessoa assim. O básico, o quando começa, né? É quando a pessoa precisa da opinião do outro. E precisa realmente. Então ela não consegue fazer nada, não consegue decidir nada,
não consegue escolher nada sem o outro. Então, está relacionado à dependência emocional, e aí a gente já começa a observar essa questão do vitimismo. Por quê? Porque se algo sair errado, então, por exemplo, tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vou lá, fiz, deu errado. Eu não quero assumir que eu fiz errado. Então, eu preciso do outro. Ah, mas o outro falou para mim fazer assim. Então, você tira a responsabilidade sua. Né? Então, vitimismo, normalmente as pessoas não têm o perfil assim. Fiz, deu certo, deu, não deu aonde eu errei, vou tentar de novo. Então, assim, você pode ter a opinião do outro? Pode, mas ainda assim você ouviu aquela opinião e decidiu por conta própria seguir aquilo. Entendi. A Gabriela, na mentoria, ela fez uma coisa muito legal. Ela separou, assim, 10 informações que ela acha que faz parte das pessoas vitimistas. E nós discutimos bastante isso na segunda-feira. Eu quero que você fale, isso não é, combinado? Tá. A pessoa vitimista, ela se sente dó ou pena de si mesma, tipo, eu sou tão fraca, eu não consigo. Isso é uma característica? Sim. A frase não consigo é a frase. Ela tenta manipular as pessoas, o meio que ela está inserida? Como assim? Uma manipulação? O questionamento que eles levantaram foi no sentido de compaixão, ou de ter simpatia ou empatia por ela. Então, a pessoa que tem o comportamento vitimista, que está pelo transtorno vitimista, ela tenta manipular para que as pessoas tenham compaixão, dozinha, pena. Uhum. Com certeza. Tem até um nome novo, hoje em dia, é recente, que é a síndrome do boazinho. Então, a pessoa é boazinha, a pessoa não sabe falar não. Então, é um termo novo, mas que já é muito antigo os comportamentos disso. Então, sim. Mas, às vezes, a manipulação não é consciente. Ela não faz de propósito. Ela faz para ganhar aquela isso que eu ia perguntar. Que ela precisa porque ela tem a dependência emocional. Isso. Uma outra coisa que eles discutiram essa semana, Giovana, eu achei bem legal essa. Essa de verdade eu achei. Até eles me deram um exemplo, eu trouxe escrito aqui para eu te falar. Essas pessoas são meio que vampiros emocionais. Elas acreditam que elas não deram tanto trabalho, que isso é impossível de administrar, que elas estão cansadas demais, por isso precisa da opinião do outro, da ajuda do outro. Tudo acontece só com ela. Sim. Só que acontece, é um perfil do vitimismo, mas também aí a gente tem que tomar um certo cuidado com a depressão, que se confunde um pouco. E o contrário ocorre também, Giovana? Por exemplo, uma pessoa que tem a depressão pode vir ao vitimismo? Pode, mas é mais difícil. Normalmente acontece o contrário, né? Às vezes, quem está com a depressão, ela tem o vitimismo, mas assim, faz parte da depressão. A depressão curou, acabou também o vitimismo. Ela não leva adiante. Entendi. Leide, faz a próxima pergunta para mim, por favor. Então, Giovana, e assim, o vitimismo, ele é, na sua opinião, né? Ele é típico da nossa sociedade, desta sociedade que nós temos, ou isso é de tempos? O que você acha? É difícil eu conseguir dizer se é de agora, se é de tempo. Acredito que sempre existiu, né? Mas eu não consigo dizer se hoje em dia tem aumentado. Giovana. Eu acredito que sempre existiu. Mas uma faixa etária que ele acomete mais, por exemplo, adolescentes ou não? Você tem isso? Tem alguma coisa que você verifica ou é para todo mundo? Eu acredito assim, que os adolescentes, eles têm os comportamentos, mas é mais difícil você conseguir observar
que o adolescente tende a ter o perfil de personalidade e vitimismo. São mais comportamentos que têm resolução, não é algo de transtorno. Agora, já nos adultos, você percebe isso mais fixado, né? Então, algo que tem como melhorar, mas talvez em alguns casos que eu mesma já tive experiência, não tem como reverter, porque acaba sendo um traço da personalidade. Giovana, ainda da lista que o pessoal separou para você, eles colocaram aqui assim, ó. Parece que a pessoa vitimista está sempre com a vida em espera, né? Como se a pessoa fizesse ali, geralmente, um modo stand-by. Ela depende que o outro vai lá e dê o start para ela. Essa autoafirmação vinda, essa comprovação, na verdade, ou afirmação vinda da outra pessoa, é o que reforça o comportamento vitimista dessa primeira pessoa? Em alguns casos, na maioria dos casos. Mas olha, pensa assim, vamos fazer um pensamento assim, ó. Vítima. Então, o que seria uma vítima? Vamos imaginar, sei lá, uma situação real, quando uma pessoa é vítima, um assalto. Ela passa por aquilo, e depois daquela situação, ela vai morrer de medo. Então, por exemplo, se o assalto foi em casa, ela vai ter medo de lugares fechados, ela vai ter medo da casa. Por quê? Foi realmente uma situação de vítima, ela é vítima. Então, o vitimismo psicológico, emocional, ele também gera um medo. E o medo paralisa. Então, a pessoa fica ali estagnada, né? Ela não consegue tomar decisão, não consegue viver. Então, ela vai ficando ali. Ela só vive se o outro tomar decisões por ela, porque ela tá com medo. Então, o medo, ele é a pior coisa que o vitimismo causa nas pessoas. Eu percebo assim, eu já tive alguns alunos com o perfil do vitimista, e eu percebo assim, Giovana, ele está muito ferido, ele realmente precisa de ajuda, ele acabou de passar por um trauma, ou ele carrega um trauma por muito tempo. E o outro, às vezes, não tem essa empatia, não sei se a palavra é essa, talvez a sensibilidade de perceber que ele não é aquilo, ele está daquela forma porque é a consequência do que ele passou. Como que a gente pode, quem está de fora, quando enxerga alguém com comportamento vitimista, fazer a acolhida para que ela possa ter ajuda? Fazer essa acolhida sem ser discriminatório, sem achar que a pessoa está mesmo golpeando a gente, porque a maioria, né, Giovana, a maioria é consequência do trauma. Não é o perfil de, abre uma aspas bem grande, mau caratismo da pessoa, é a consequência do que ela viveu lá atrás. E a gente não tem como mensurar a dor do outro. A dor é uma coisa muito particular, a gente olha, sabe que ele está sofrendo, que ele está com dor, mas a gente não consegue nem medir essa intensidade. Como, Giovana, ser acolhedor com uma pessoa do perfil vitimista? Na verdade, eu acho assim, eu sou assim na minha vida pessoal e sou assim também na profissional. Acho que faz parte de mim. Eu acho que quando a gente consegue enxergar no outro que o outro tá disfuncional ali, tem alguma coisa de errado e que a gente consegue enxergar que ele é capaz de mudar, ele é capaz de melhorar. Então, assim, não cabe a nós apontar isso, porque às vezes, na maioria das vezes, ele não tem consciência daquilo. Ele não se enxerga da mesma maneira que a gente que está de fora enxerga. Então, o melhor caminho é a gente se aproximar e ir apontando aos poucos, né? Então, muitas pessoas usam sempre a palavra assim, será? Ah, mas eu não vou conseguir. E se eu não conseguir? Então, você sempre fala assim, por que você acha que você não vai conseguir? Por que você não conseguiria? Então, aí, é uma coisa sutil, mas que vai fazer ele pensar.
E ajuda a gente se colocar numa situação, em situações que a gente também não conseguiu, que a gente, para ele ver que isso é uma situação normal, que ele passa, que eu passo, que o outro passa, isso ajuda ou não? Talvez não. Porque como ele não tem consciência, a pessoa pode achar que você está diminuindo o sofrimento dele. Porque não é igual o seu. Sabe aquela coisa de adolescente? Eu falo isso com os meus adolescentes aqui. Quando a mãe fala assim, mas quando eu tinha a sua idade, eu fazia isso. Então, assim, é como se você diminuísse o sofrimento dele. Então, aí ele começa a se questionar assim, nossa, eu não tô passando por nada comparado ao que a minha mãe passou e tô sofrendo. Tá sofrendo. Entendi. Tá sofrendo, sim. Não é porque não é igual que não é sofrimento. Ô, Giovana, não dá para graduar, né? A gente está tendo a interação aqui do pessoal e eles estão perguntando assim, a gente consegue descobrir a diferença? O perfil vitimista da pessoa que está usando isso para o mal, né? Ela descobriu que ser vítima é bom na cabeça dela, ou a gente consegue descobrir, a gente tem o leigo, como que a gente pode perceber que é um transtorno que precisa de ajuda, ou que a pessoa está fazendo mau uso dessa informação? Mas não é tão difícil, na minha opinião. Porque os que fazem de propósito, eles gostam. E não esconde que gostam. Então, por exemplo, eles contam vantagem. Então, eu não precisei fazer aquilo porque fulano fez para mim. Quem tem o perfil, eles se sentem mal por isso. Eles sentem culpa. Então, não é tão difícil de observar, porque eles realmente se sentem mal por não conseguir, por achar que não conseguem, por achar que o que eles produziram está feio. Tem a questão dos detalhistas, né, dos perfeccionistas também, porque tudo tá feio, tudo tá faltando alguma coisa, tudo não tá bom o suficiente. Então, tem como observar. O vitimista, ele se compara muito, né, Giovana? Eu não consigo. Por que fulano consegue, eu não? Por que ciclano tem, eu não tenho? Por que Beltrano se formou e eu não me formei? Infelizmente, essa comparação... E no mundo de hoje, onde a gente posta nas nossas redes sociais só a foto de maquiagem, né? Só o filtro da situação, ninguém posta lá, hoje eu tive um dia difícil, né? Então, assim, a gente compara até às vezes com o que não existe, porque aquilo que o outro postou, que o outro colocou ali, pode ser só um segundo, uma fração do dia dele. O dia dele é complexo, é difícil, como o dia de qualquer outra pessoa, né? Às vezes a gente se põe, é verdade, Giovana, às vezes a gente faz, até sem querer, a gente usa dessas situações para obter alguma coisa, para conseguir alguma coisa. Por exemplo, esse exemplo é tão inocente, mas eu, Ana, fiz isso hoje, né? Então, assim, não dá para generalizar. Como que a família, Giovana, pode buscar ajuda para uma pessoa que está com perfil vitimista? A família já percebeu, já viu que não é de maldade, que é sem intenção, que a pessoa também está sofrendo. Como que a gente não consegue conscientizar as pessoas de rápido, de prontidão, especialmente as pessoas que têm um transtorno. É difícil a gente admitir que tem um transtorno, né? Como que a gente busca ajuda para uma pessoa que a gente ama tanto e a gente não sabe ainda esse caminho? Às vezes, gente, levar para um outro sentido. Eu tive uma experiência pessoal, então eu via, né, que a pessoa precisava de ajuda, mas a pessoa não tinha essa consciência exatamente por isso, por ser difícil, né, assumir que a gente está mal, que a gente não está tão legal assim na vida nesse momento. Então, às vezes, falar num outro sentido. Ainda tem um tabu muito grande com a questão de psicólogo que cuida de doido, né? O povo fala isso.
Pior. Então eu falo assim, não cuido de nenhum dois. Então, assim, associa a doenças mentais. E realmente eu não trabalho com pessoas que têm doença mental, transtorno mesmo. Então eu falo brincando, mas é conscientizar as pessoas e coisas do cotidiano tem uma influência muito grande. Se você não se atentar a isso, você acaba virando doido mesmo daí. Então eu falo isso. Se atentem às coisas pequenas, se atentem às coisas do cotidiano, né? Hoje em dia tem muito que eu percebo aqui no consultório demais por trabalhar com famílias, a questão da violência psicológica. Uhum. Então é uma Isso coisa mesmo. que passa despercebido, não é nada. É o jeito da pessoa me tratar. E isso, gente, pode virar transtornos, vários transtornos. Muito. Então, Por que que o suicídio ele é tão pouco falado pela saúde pública, embora tenha o Setembro Amarelo, é tão pouco falado, Giovana, uma vez que falar sobre previne, salva vidas. 9 a cada 10 casos poderiam ter sido salvos, né, das pessoas que cometem o suicídio, elas poderiam ter sido salvas se ela tivesse uma rede de escuta simples, né, uma rede de escuta simples. O que está acontecendo, Giovana? Conta pra gente do que você tem de experiência. a questão é assim, as pessoas elas ficam divididas socialmente entre expor e fazer disso um tabu. Então, o lado que é a favor de expor acha que quanto mais conscientizar as pessoas, mais prevenção vai ter. E é o correto, eu concordo com essa opinião. Já o lado que acha que a exposição é prejudicial, por quê? Porque eles dizem que influencia quem está passando por um momento difícil. Então, se alguém que está pensando em suicídio acaba tendo contato com o assunto, com uma publicação, etc., isso acaba influenciando para cometer o ato. Deixa eu falar aqui com o Gabriel, que é do curso da mentoria, ele falou assim, Giovana, por que psicologia? Tem um monte de profissão por aí. Por que cuidar da cabeça dos outros? Oh! Eu acredito, no começo, sou bem sincera, acho que vocês já perceberam, né? Eu fui, acho que por influência, né? Porque a minha tia, ela é psicóloga e, assim, uma tia, né, que a gente é muito próximo e tudo. E eu achava, assim, fantástico a forma que ela pensa sobre a sociedade, sobre as pessoas. Então, isso acabou me influenciando. E aí, depois, eu acabei percebendo que é o início de tudo. Então, assim, não tem como eu fazer outra coisa, né? Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu acredito que é o início de tudo. É o início das questões corporais, é o início das questões físicas. Então, tudo tá ali, como se fosse uma caixinha. Eu costumo brincar com eles assim, ó. A nossa mente é um guarda-roupa, um armário de guardar roupas. Se tá tudo ali só jogado lá dentro, ninguém acha nada, vira uma confusão só. É por isso que a gente tem que organizar as roupas dentro do nosso guarda-roupa. A nossa cabeça do mesmo jeito. A gente precisa colocar as coisas no lugar certo, tentar medir a dose, colocar ali e saber se vai voltar para visitar aquela informação para o nosso bem, ou se a gente não precisa mais visitar aquilo porque está nos ferindo, deixa para lá, passa por cima. A gente não precisa... Hoje, inclusive, molecada é fogo, você sabe disso tão bem quanto eu, Giovana. Eu tive uma aluna que falou assim, Ana, eu não gosto de perdoar ninguém mesmo, não. E aí eu falei, então tudo bem, né? Mas me explica a sua teoria ou a sua prática para que eu possa, inclusive, entender, né? O porquê que não é bom perdoar as pessoas, uma vez que eu acho que o perdão é bom. Me explica aí, que eu quero só entender. E ele me disse o seguinte, me fez pensar o garoto. Ana, se eu paro para perdoar os outros, eu perco tempo. Porque, na verdade, eu não dou importância para o que ela faz, eu não carrego
ela comigo, ela me magoou. Agora tá bom, já resolvemos, resolvemos. Não resolvemos, eu não carrego isso para depois. Até faz sentido, né, Giovana? A gente poder não carregar sentimentos ruins dentro da gente. A gente conseguir deletar essas coisas. Quando a gente não consegue, a gente tem que aprender a organizar. Como é que você vê a mente, Giovana? A mente é esse armário que a gente tem que manter organizadinho? É. E eu uso até essa metáfora. Que a terapia, ela é isso, né? Ela vai tirar tudo de dentro do guarda-roupa, tudo que está bagunçado, reorganizar do lado de fora e voltar dobradinho, por cor, da forma como você queira organizar. E ainda tem o conteúdo que vai para doação. Não quero mais. Então, separar também esse conteúdo. É tirar de você. Não cabe mais em mim, não me serve mais, estou dando para doação. Então, eu uso também isso. E é exatamente isso. Pessoas vitimistas, na sua observação profissional, elas precisam de ajuda. Como que a gente cria esse caminho, então, esse mecanismo para buscar ajuda? Olhando por um outro lado, você já disse que às vezes falando de uma outra forma. O que mais que a gente pode fazer para ajudar a pessoa que tem o perfil vitimista? Se a pessoa for próxima, então assim, no trabalho, na escola, você pode fazer o reforçamento ao contrário. Então, por exemplo, não consigo. Tenta, a pessoa vai tentar. Então, vai tentar, no olhar da pessoa, não vai ficar bom. Porque não vai, né? Já tem isso nela. Então, elogiar e falar assim, mas o que você não gostou? Tem como fazer diferente? Então, faz. Faz de novo, vai ficar melhor. Já que você tá falando que não tá bom. Mas para mim tá ótimo. Porque realmente vai estar ótimo. É aos olhos dela que ela não consegue enxergar isso. Uhum. E a questão de colocar a responsabilidade para essa pessoa. Ajuda, Giovana? Mostrar que ela é responsável? Ajuda, só que tem que ser uma coisa bem pensada. Porque, assim, o vitimista, ele já não consegue lidar com tantas coisas. É a questão da frustração também. Então, ele já não consegue. Se você coloca uma culpa que ele não tem consciência, que é a responsabilidade ele vê como uma culpa. Então, ele vai se sentir culpado. Então, aí, às vezes, acaba prejudicando. Então, Primeiro, ele tem que ter consciência das coisas positivas. Então, ele é capaz, ele consegue, né? Tá tudo lindo. Ele é capaz de tomar decisão. Tem uma coisa que as pessoas pensam, gente, assim, ó. Tudo que eu decido tem que dar certo. Que é o certo, eu busco o certo. Quem falou isso? A gente busca o certo. Perfeito. Pega lá os tantos de ano que eu tenho, vê quantas coisas erradas eu já fiz na intenção de acertar, porque a gente não erra tentando errar. Que bom! Não, faz você ser quem você é hoje. E erros que deram, teoricamente, erros que deram invenções magníficas, que deram sucessos magníficos e que, a princípio, eram erros, né? Que se tivessem sido interrompidos, não trariam progresso, né? Isso mesmo. Cleire, é por isso que eu amo Thomas Edison. Eu acho que eu vou morrer falando de Thomas Edison. Sim. 1922 tentativas para só na de número 1923 a lâmpada existir, né? Que bom que ele errou tanto e não desistiu de continuar errando, porque depois de tudo isso ele teve o acerto que deu pra gente aí a genialidade de fazer as coisas à noite no claro. Sem isso não aconteceria. Então, teoricamente, né, Ana, acertos podem gerar erros. Uma bomba atômica, quando posta, era um acerto que virou um erro absurdo, né? Então, é esse processo que precisa entender, né? É o tal do pagar para ver, né, Giovana? Do pagar para ver. E ter cuidado, sim, ter sua autorresponsabilidade nas coisas que você faz,
se possível, admitir quando errar, porque não tem problema nenhum em você admitir, puxa, eu errei tentando acertar, eu errei porque eu não sabia, eu errei porque não tinha conhecimento, mas agora eu sei que assim não funciona. Não tem problema de falar que errou. Giovana? Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, que isso está totalmente ligado a quando se tem crianças pequenas. Vocês vão saber. As crianças pequenas, então, a criança faz alguma coisa, sei lá, um desenho ou alguma tarefa em casa, os pais vão lá e refaz. Ou fala assim, não é assim. Tá errado. Então já começa aí. Já começa aí. Já começa aí. Então nada que faz tá certo. Então é um cuidado que ajuda a prevenir futuramente essa questão do vitimismo. Exato. Giovana, impagável. Beijo. Nunca te pago. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Deus te abençoe. Amém. Boa noite para todo mundo. Estamos aí mês que vem com força na peruca. É isso mesmo. Cleire, impagável. Viu como não dói, Cleire? Mostrar o rosto aqui é fácil. Ó, se precisar de alguns números nessa peruca, contem comigo, tá? Estamos juntos. Eita, coisa boa. Quem vai estar com a gente a semana que vem? Eu não conto. Vai ter que seguir aí para ver o que a gente vai trazer, tá bom? Grande beijo para vocês, gente. Até a próxima. Giovana, obrigada por tudo. Cleire, obrigada. Obrigada a você, Ana. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!